Olá, companheiros. Boa noite. A gente está começando o evento aqui, conforme a gente tinha anunciado na análise política da semana, o evento de lançamento do livro Quem Somos e Por que Lutamos, das edições Causa Operária, com textos programáticos do PCO e dos coletivos que fazem parte do partido. Deixa eu pegar esse aqui do cenário para mostrar para vocês. Ó. A produção conseguir dar um close. Ó, esse é o livro, lançamento oficial agora aqui no 46º acampamento de férias da JR e do PCO. Está acontecendo nessa semana, do dia está acontecendo hoje, né? Começou dia 14 de janeiro até amanhã, dia 22 de janeiro de 2023, um curso sobre identitarismo, e a gente está fazendo o lançamento do livro aqui como um evento do 46º acampamento de férias. Bom, rapidamente é o seguinte, né? Nós estamos ao vivo, nós estamos com a presença aqui dos companheiros que estão participando do curso, e nós estamos ao vivo pela Causa Operária TV. Então, boa noite também. Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está na Causa Operária TV. Convidar vocês aí a contribuírem conosco, né? A gente acabou de ter a análise política da semana com o companheiro Rui. Pode mandar aí comentários, contribuições aí para a Causa Operária TV, tudo faz parte da imprensa operária, da imprensa revolucionária. Pode se tornar membro do canal também, não tem problema nenhum. Convido vocês a contribuírem conosco. Sobre o livro, né? Você já pode adquirir o livro. Você que está aí em casa, a produção vai colocar um formulário para você adquirir o livro, para você já fazer a compra online e a gente enviar para vocês o livro que está aqui na minha mão. Nós estamos fazendo o lançamento hoje. E para quem está aqui no acampamento, aqui ao lado, tem uma mesinha aqui com a companheira Nina, para vocês já ao final do evento fazerem uma fila ali e adquirir o livro Quem Somos e Por que Lutamos, com os textos programáticos do PCO, prefácio do companheiro Rui Costa Pimenta. E assim eu anunciar aqui a mesa, né? Aqui do meu lado esquerdo nós temos o companheiro Edson Dorta, militante, membro do Comitê Central do Partido da Causa Operária, trabalhador dos Correios e da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, companheira Natália Pimenta, militante, membro da direção nacional do Comitê Central, da executiva do partido e da Secretaria de Mulheres do partido e da Secretaria de Organização. Companheiro Antônio Carlos, também militante, membro do Comitê Central do PCO, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, militante dos professores, e o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, militante aí há mais de 40 anos do partido, não é bem o fundador do partido, né? Do partido você é fundador, mas da corrente não é exatamente fundador, mas quase fundador também da corrente Causa Operária, lá no finalzinho dos anos 70. E aproveito então para passar já a palavra para o companheiro Rui para falar sobre o livro, ele fez o prefácio do livro, e depois, também, logicamente, seguir também a sequência aqui dos convidados. Bom, boa noite, companheiros. Esse livro ele estava fazendo falta, né, no nosso trabalho político, porque nós estávamos precisando aqui de uma visão de conjunto das posições políticas do partido, né? À medida que o partido vai crescendo, vai incorporando novos militantes, muitas dos documentos, né, que foram sendo aprovados ao longo da história do partido, eles acabam ficando para trás nas páginas de jornais, de publicações periódicas do partido, às quais os militantes não têm necessariamente acesso, né? Então, nós tomamos a decisão de reunir aqui os textos essenciais que têm um caráter programático, né, do partido,
desde o período de legalização do partido. É importante a gente frisar isso daí, porque o nosso partido, enquanto partido real, enquanto partido de um ponto de vista ativo e concreto, ele existiu muito tempo antes, né, da legalização do PCO, que se deu em 1996. Né? No entanto, o partido já vinha atuando, né, já havia sido formado como organização política desde 1980. Né? Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque há toda uma série de documentos que também fazem parte da vida do partido que não estão aqui. Né? Os documentos que estão aqui são do período do partido legal. Né? De 1980 a 1996, são outros documentos. Nós vamos ter que, em algum momento, reunir esses documentos e fazer aí uma outra publicação. Também são documentos importantes. Né? Só para situar as pessoas, é importante esclarecer que o PCO, né, ele começou a ser formado em 1978, né, a partir da ruptura de alguns militantes com a organização trotskista que existia naquela época, denominada Organização Socialista Internacionalista, que foi a organização que lançou o jornal Trabalho, né, que da qual, né, os militantes da corrente do PT, o Trabalho, são uma espécie de sobrevivência disso daí. Né? Sobreviveram ao cataclisma que atingiu a organização, pelos erros políticos que ela cometeu. Essa organização teve várias rupturas, uma delas foi a nossa, que foi a única que progrediu. Né? Em 1979, esse grupo de militantes, acrescido de alguns outros militantes que se aproximaram, fez uma reunião, não foi um congresso, e assumiu o nome de Tendência Trotskista do Brasil, que era um nome provisório, porque nós estávamos participando aí numa organização internacional, então nós nos apresentamos nessa organização internacional com esse nome. O jornal Causa Operária, que é o jornal mais antigo da esquerda brasileira em circulação, ele foi fundado em 1979. Né? O primeiro número saiu em junho de 1979. Hoje ele é um jornal aí que superou todas as dificuldades, se tornou um jornal regular, né? Sai já há muito tempo, mais de uma década, ele sai, acho que mais de 2 décadas, ele sai regularmente, de maneira semanal. Né? Algumas pessoas podem achar que esse elogio que eu faço ao jornal é um elogio menor, mas não é verdade. É muito difícil encontrar, inclusive internacionalmente, né, organizações que tenham uma publicação que seja absolutamente regular por um tempo tão extenso. Né? A publicação de um jornal como esse é um sinal de que você está diante de uma organização com um determinado grau de solidez política, porque a vida das organizações é muito instável. Né? Formam-se muitas organizações no mundo inteiro, marxistas, maoístas, marxistas-leninistas, trotskistas, de todo tipo, mas a esmagadora maioria delas sucumbe nos primeiros momentos da sua existência. É muito comum você ter aí um grupo que tira o primeiro número do jornal e nunca mais tira o segundo número do jornal. Né? Então,
o jornal Causa Operária, que foi fundado em 79, ele sobreviveu até hoje e, numa determinada etapa da sua trajetória, se transformou numa publicação regular, né? Ele foi, durante muito tempo, ele sofreu oscilações, foi irregular e tudo mais. Em 1980, em janeiro de 1980, esse grupo político se reuniu e realizou um congresso e fundou, né, uma organização. Não se deu o nome de partido, né, porque a consideração era que você começa com uma organização e, à medida que você vai desenvolvendo, você se apresenta como um partido já desenvolvido, né? O que normalmente envolve também um esforço pela legalização do partido e tudo mais. Então, formou-se uma organização que já tinha algumas dezenas de militantes, com o nome de Organização Quarto Internacionalista, né, conhecida pela sigla OQI. E essa organização também decidiu ingressar no PT, né, como fração do PT. Estava sendo formado nessa época aqui. O primeiro congresso do PT também é de 1980. Nós atuamos no PT durante 10 anos, né, até 1990, né, e a partir de 1990 nós sofremos um processo de perseguição política e os militantes acabaram todos sendo expulsos, né? Isso daí colocou para a nossa organização na época a constituição de um partido legal. Quer dizer, já não havia sentido você ficar com uma organização que não fosse um partido legal. Nós elaboramos aí, nós tivemos uma série de idas e vindas nisso daí, demoramos até 1985 para lançar o partido legal, né? Aí fizemos um esforço, que foi, eu diria até foi uma proeza política de legalização do partido. Naquela época, a legislação ainda não era tão draconiana como hoje, mas era difícil legalizar um partido, né? Nós tivemos que fazer um esforço muito grande aí para conseguir a legalização do partido. Nós tivemos que enviar militantes para determinados estados aí para colher filiações, etc. e tal, para legalizar o partido. Foi uma coisa bastante grande, né? E nós vimos também que a maioria das organizações que existiam naquela época, que tinha ambição de se legalizar, não conseguia se legalizar, né? Depois nós vimos com uma certa surpresa que algumas organizações de esquerda conseguiram se legalizar com muita facilidade, né? Um caso desses foi o PSOL e outro caso desses foi recentemente a Unidade Popular, né? Normalmente seria um esforço hercúleo legalizar um partido. A gente pode ver que o Bolsonaro tentou legalizar um partido e não conseguiu, desistiu. O Bolsonaro era presidente da República, tá? Então, causa estranheza essa facilidade com que o pessoal se legalizou, né? Então, os documentos que estão aqui, eles compreendem, não todos os documentos, mas documentos que nós consideramos serem significativos desse período, que vai de 1996 até algum tempo atrás, né? Não me lembro bem qual é a data do último documento. Eles são, em geral, resoluções políticas, né, de congressos e conferências partidárias, né, começando com o programa que foi apresentado naquela época à Justiça Eleitoral. Há aí documentos que foram aprovados por conferências de mulheres, de negros, da juventude, conferências sindicais, etc. e tal. O mérito do livro, na minha opinião, é que ele apresenta um panorama das posições políticas do partido, né? Alguma coisa aí, né, muito secundariamente, estará desatualizada. Quem
Quem for ler os documentos vai ver algumas reivindicações que faziam sentido numa determinada época que não fazem mais tanto sentido. Mas, mesmo assim, nós decidimos publicar esses documentos porque eles dão, do ponto de vista das ideias, né, um panorama claro do pensamento político do PCO. E eu acho que, nesse sentido, né, o livro ele é uma arma importante na luta política, né, para que a gente possa mostrar às pessoas o que pensa o partido em muitas situações, né, e deveria se transformar, nesse sentido, numa ferramenta de trabalho cotidiano. Né? O militante deveria ter isso daí como um instrumento de trabalho para recrutar pessoas para o partido, para tornar o partido conhecido para determinadas pessoas e tudo mais. Então, né, o lançamento desse livro é um fato aí significativo, né, na vida política do PCO e deverá ser um instrumento para uma evolução posterior no momento em que o partido vem se consolidando, vem crescendo, vem agrupando mais pessoas e tudo mais. Né? Então, esse é o nosso intuito ao apresentar esse partido, esse livro, né, publicamente, vender o livro publicamente em todos os lugares. Bom, companheiros, a gente está, só para reforçar aqui, antes de eu passar a palavra para o companheiro Edson, que vocês podem adquirir o livro online aí, a produção colocou o formulário para você poder fazer a compra do livro aí, aproveitando o lançamento, quem somos e por que lutamos. Bom, e agora, vou chamar aqui o companheiro Edson Dort para fazer uso da palavra. Eu queria saudar todos também, dizer aqui que o lançamento desse livro, eu peguei agora também ali na banca, e lendo um pouquinho, eu relembrei o tempo que eu entrei no partido, né? Eu entrei no partido em 97 para 98. Na época, eu já era diretor do Sindicato dos Correios, mas participava dentro do PT da concepção política e de atuação que a esquerda atua no movimento sindical, no movimento popular. E, na época, eu sentia dificuldade de compreender o programa do partido. Obviamente que quando você é militante, mesmo que você tenha dúvidas sobre o que está sendo proposto, o programa para atuar no movimento sindical, para atuar no movimento popular, você vai e faz, mas com aquela dúvida, você não tem um conhecimento, né? E relendo o livro aqui, algumas partes, inclusive da questão sindical, que eu acho que aqui tem vários militantes que atuam em sindicatos, até o livro apresenta outros documentos em relação a outros movimentos, mulheres, negros, estudantil, você vê que fica mais claro, do jeito que está sendo colocado, para o militante compreender o programa. É óbvio que o programa que está colocado aqui não é um programa, como o próprio prefácio fala, não é um programa inventado da cabeça de ninguém, mas é um programa em que, além de seguir a orientação tradicional do movimento marxista, da própria tradição do movimento operário, ele é um programa que ele foi testado na atividade política do partido, como o Rui disse, né? Principalmente aí depois da sua legalização e da sua organização, ele foi testado em várias atividades que a gente realizou, né? Eu estava até vendo uma parte do livro que fala sobre o problema de que nós temos que defender a unidade da classe operária num único sindicato. E a gente vê que, atualmente, a burocracia
sindical, ela tenta pulverizar o máximo possível os sindicatos para ter o maior controle. Relembrei da parte que a gente lutou, por exemplo, né? A maioria dos militantes aqui conhece a história da fundação da CUT, como uma centralização da classe trabalhadora na luta no Brasil. E nos anos 90, não, nos anos 90, não, nos 2002, organizações de esquerda, se utilizando aí até de uma concepção infantil, que se colocou no momento, como o PSTU, levantou a questão de que você tinha que sair da CUT, porque a CUT era governista. O PCO, nem os cutistas defenderam tanto a defesa de que os trabalhadores tinham que ficar na CUT, como o PCO. A gente elaborou um livro, né, para combater as ideias do PSTU de que os sindicalistas supostamente combativos teriam que sair da CUT, porque a CUT era governista, quando a gente sabe que, em grande medida, todos eles são governistas, porque defendem alguma posição governamental. E a gente travou uma luta para explicar, de forma teórica, inclusive dentro do movimento sindical, de que você não pode abandonar nenhum sindicato, por maior que seja, por mais reacionário que seja o sindicato. Os revolucionários precisam estar em todos os lugares, combatendo inclusive a burocracia, até setores muito reacionários, para que os trabalhadores não fiquem à mercê dessa burocracia, né? E tem outros temas que o livro levanta aqui, que de forma organizada, que a gente travou na luta política. Eu, por exemplo, aprendi muito na prática, questões que a gente fala, por exemplo, na própria discussões internas do partido, que para muita gente parece abstração, dependendo do nível de conhecimento teórico e prático, e de que realmente é a política revolucionária. Eu participei por um bom tempo do movimento sindical dos Correios. A gente liderou em boa parte esse movimento e a gente teve embates com a burocracia sindical em vários temas programáticos que tem aqui, em que, devido à nossa atuação baseada no próprio programa do partido, a gente venceu quase todos, né? Então, por exemplo, uma questão que a gente tinha, uma questão fundamental que a gente discute aqui no livro, é que para você, o militante revolucionário, para atuar no movimento sindical, por mais burocrático que seja, precisaria ter uma imprensa própria, e uma imprensa que fosse regular e, se possível, com esforço militante diário. E a gente teve isso no Correio. E quando a gente organizou aqui uma oposição em São Paulo, uma imprensa diária, a gente, diversas vezes, a gente derrotou a burocracia sindical em assembleias em que os trabalhadores chegavam na assembleia sem nenhuma informação, e a gente distribuía o boletim na assembleia para todos os trabalhadores, explicando qual que era a manobra, tanto da burocracia como da empresa dos Correios, e em questões de segundo, toda a categoria já estava contra a proposta da burocracia sindical. Isso foi marcante para quem atuou aqui. Eu acho que tem alguns companheiros aqui que participaram desse processo, e ficou marcado de que a imprensa sindical regular, que esclarece o trabalhador, porque também teria que ter uma imprensa que esclarece as manobras da burocracia, dos patrões, leva, ao contrário do que muita gente da burocracia e
da esquerda pequeno-burguesa pensa, a imprensa ela modifica a compreensão do trabalhador sobre o que está acontecendo, e ele defende os seus interesses e derrota, inclusive, uma assembleia como a de São Paulo, que a gente participava, que tinha 3.000, 4.000 trabalhadores. Nós também eu vi também aqui a questão do próprio programa, né, que a gente tem que defender. Uma questão que está colocada muito para o movimento operário nesse momento, a questão da divisão dos trabalhadores em trabalhadores efetivos e supostamente trabalhadores terceirizados. Toda a burocracia defende que, se o cara não é sindicalizado, ele não participa do movimento. Se ele é terceirizado, na verdade, ele está atrapalhando a luta dos trabalhadores que supostamente são efetivados, concursados, aquela conversa, inclusive reacionária, de dizer que faz parte de outro setor de trabalhadores. E a gente sempre defendeu, nas assembleias, em vários fóruns do Congresso dos Correios, que nós tínhamos que unificar todos os trabalhadores terceirizados, nós tínhamos que levantar a questão de que os trabalhadores terceirizados têm que ser efetivados sem concurso público. São diversos programas que a gente testou na prática, né, e que levou à compreensão da militância de que era a política mais acertada. E, por fim, né, até para já ir concluindo, apresenta, obviamente, a relação da atividade sindical com a necessidade, inclusive, de organizar os trabalhadores num partido político, revolucionário, que vai defender, obviamente, a defesa da luta pelo poder político no Estado. E hoje, muita gente tem compreensão, quem atua no movimento sindical, acho que até no estudantil também deve ter, a burocracia que controla essas entidades, eles defendem a palavra de ordem de que os sindicatos e as entidades têm que ter autonomia, mas a autonomia para eles seria a autonomia dos partidos, né? Obviamente que o trabalhador tem que ter autonomia diante dos patrões, mas eles, como eles têm medo da ascensão dos trabalhadores e da própria consciência de classe que o trabalhador possa adquirir na luta, eles tentam afastar os trabalhadores da sua organização em torno de partido, né? E, obviamente, que no livro está colocado claramente que uma das tarefas fundamentais da política revolucionária do próprio partido é de, também, ao mesmo tempo em que você defende os interesses reais dos trabalhadores do ponto de vista econômico, elevar a consciência dos trabalhadores para que eles se organizem no partido e que, para isso, é necessária a organização do trabalhador organização do trabalhador na luta política, né? Esclarecendo o problema da luta política e não só econômica, para que o partido possa, inclusive, ter a influência capaz de modificar a situação dos trabalhadores de uma forma unificada. Então, eu acho que o livro ele traz, né, para os militantes que estão entrando no partido, que já estão no partido, uma maior facilidade para debater questões referentes à própria atividade do militante nas frentes sindicais, nas frentes estudantis e em todas as outras frentes aí, do ponto de vista teórico, para que possa organizar essas pessoas dentro do PCO. Então, eu acho que é mais uma ferramenta importante para que a gente possa desenvolver o partido e desenvolver a classe operária dentro do PCO. Antes de passar aqui para a companheira Natália, só para
para lembrar o pessoal o seguinte: nós temos aí o formulário para quem está assistindo pela internet para vocês comprarem o livro, né? E para o pessoal que está aqui, tem a banquinha ali, a companheira Nina também, para vocês já adquirirem o livro assim que terminar, fazer a fila ali e comprar o livro. E quem comprar o livro hoje, né, leva o livro autografado por membros da direção do PCO, pelo companheiro Rui. Então, aproveitem, compre você que está assistindo a gente, vamos aproveitar o lançamento do livro, Quem Somos e Por que Lutamos. Companheira Natália Pimenta. Boa noite, companheiros. Queria saudar todos presentes e quem está nos assistindo de casa. Vou falar brevemente, né? Queria ressaltar algumas questões que eu acho importantes sobre o lançamento do livro, né? Eu acho que ele vem num momento muito oportuno e fundamental também para a nossa militância e para o pessoal que acompanha a gente na internet, os simpatizantes, filiados. O nosso partido, ele teve muito em evidência, ele está muito em evidência, e isso desde, pelo menos, né, a luta contra o golpe, né? Principalmente desde 2016, mas também já antes, o partido veio se destacando pelas suas análises políticas que se mostraram, né, na prática, né, não só na teoria, mas na prática, na realidade, do que todo mundo aqui vivenciou, se mostraram acertadas. Né? E, desde então, assim, milhares, dezenas de milhares de pessoas, se não centenas, vêm acompanhando as análises do PCO. Esse livro, ele mostra que a análise não é nada tirado da cartola, né? Não foi uma coisa que a gente inventou agora, não é uma coisa de ocasião, né? Mas é fundamentado em um programa pelo qual a gente luta já há muitas décadas e que se reflete, né, em grande parte nos textos que estão nesse livro. Então, é muito importante para quem acompanha a nossa política, para quem se aproximou por essa questão mais prática, mais imediata do que a gente está vivendo na situação política, conhecer a fundo o nosso programa e entender bem o fundamento, né, o que fundamenta toda essa nossa análise, né, a nossa política, que tem a mesma base há décadas, desde que o partido foi fundado. Né? Algumas reivindicações, coisas superficiais podem mudar, mas, como o companheiro Rui falou, mas o essencial é o mesmo, né? O programa pelo qual a gente luta e que não é também só do PCO, né? Um programa herdado aí de toda a tradição do movimento operário internacional. Uma segunda questão, também que vai nesse sentido, é que recentemente, né, principalmente nos últimos anos, nossas posições têm se tornado bastante polêmicas, né? O pessoal combate muito e a esquerda, né, combate muito e procura apresentar o PCO como se fosse uma coisa estranha, né, no meio da esquerda. Então, em primeiro lugar, quem comprar o livro e ler os programas, as teses, vai ver que muitas das coisas que defendemos hoje, a gente já defende há muito tempo. Né? Uma questão, né, para exemplificar o que eu estou falando, é a questão do STF. Né? Os bolsonaristas vieram com isso do STF, mas não é nada programático deles. É uma coisa de ocasião, uma coisa que interessa a eles nesse momento. E a nossa defesa, tanto sobre a questão do STF, como a questão do armamento e outras, né, que têm sido bastante debatidas, elas já constam no nosso programa há muito tempo. Quer dizer, tem aí uma coerência. Essa coerência também é a terceira coisa que eu queria falar. A gente está aqui no curso sobre identitarismo, né, que é importantíssimo da gente debater e esclarecer. E quando a gente vai olhar o restante da esquerda,
a gente vê que o que eles defendem hoje, inclusive com unhas e dentes, e atacam muito o partido por não compartilhar dessa ideologia, eles não defendiam algumas décadas atrás. Alguns não defendiam alguns anos atrás. Né? Para a gente aqui, que já está há bastante tempo no partido, milita há bastante tempo no movimento, a gente viu essa mudança. Né? Muita gente jovem que começou a militar há poucos anos pode até ficar confusa, né, com algumas coisas. Né? Por exemplo, essa ideologia identitária que procuram passar como sendo a ideologia da esquerda. Quer dizer, o que eles defendem é o que a esquerda defende. É o programa da esquerda. E a gente que milita aí, né, 20 anos, né, pelo menos, viu toda essa transformação. Inclusive, por exemplo, partidos que defendiam que nem existia, por exemplo, a causa da mulher e do negro, que era tudo simplesmente um problema da classe operária e a questão do negro e da mulher não existia enquanto tal. Que é o caso, por exemplo, do PSTU, que até escreveu um livro para falar disso. Hoje é identitário. Então, quer dizer, essas organizações... Aliás, tem essa questão da mulher, tem essa questão do negro, e tem muitas outras que, assim, quando a gente começou a militar aqui, eu, companheiros da mesa, eram tradicionais da esquerda, todo mundo defendia, e hoje eles simplesmente jogaram fora o programa. O PCO não joga o seu programa fora. O PCO defende o seu programa e é coerente com ele. Algumas questões também muito importantes, né? A gente vê a questão, por exemplo, da defesa da Palestina e tantas outras que a esquerda simplesmente esqueceu. Né? Nessa onda identitária, né? Porque o pessoal não tem um programa, eles vão na onda do momento, eles seguem a moda, né, do momento. E o PCO não, né? Por isso que se mantém como um partido revolucionário, porque a moda do momento é uma moda, né, que lançada, né, promovida pela burguesia, pelo imperialismo. Né? Então você não pode ir com a moda, você não pode ir com a coisa do momento. Você tem que ter um programa, um fundamento sólido que a gente pode ver aqui nesse livro. Então a gente vê também que a esquerda abandonou muitas reivindicações que eram o centro, sabe, do movimento estudantil, do movimento operário, do movimento popular. Por exemplo, questões como a defesa do ensino público e gratuito, a gente quase não ouve mais. E assim, um monte de questões, né? Por exemplo, a gente colocou aqui no curso sobre identitarismo, né? Hoje se fala muito a representatividade, o lugar de fala, o machismo, acabar com essa palavra ou outra, mas o pessoal não fala mais na reivindicação das mulheres trabalhadoras de creches, da saúde pública. Isso praticamente sumiu, né, da pauta da esquerda, eles abandonaram. E quem lê esse livro, né, e estudar, que eu acho que é importante, ler com atenção, vai ver que o PCO defende esse programa há muito tempo, a sua política é fundamentada e a nossa defesa e análise de uma série de questões é totalmente coerente em toda a nossa história. Obrigada. Pedir para a produção, se conseguir focar ali a banquinha, para a gente mostrar ali enquanto direciona a câmera. Deixa eu só dar um recado importante aqui, ó, da compra do livro, né, para quem está em casa. A produção pediu para eu enfatizar bem o seguinte, ó, tem um formulário que foi colocado aí na descrição do vídeo e precisa preencher corretamente o formulário para que a gente possa enviar o livro, pessoal, né? Não adianta só fazer o pagamento, precisa colocar lá o endereço, o nome, tudo bonitinho para que a gente possa enviar o livro. Então, quando vocês forem fazer a compra pelo formulário da internet, tomem cuidado aí para se atentem para preencher tudo bonitinho aí o formulário, para que vocês
possam receber o livro sem problemas, tá bom? E lembrando que, aí está a nossa banquinha, os livros estão aí aguardando os compradores, logo após aqui, para quem está aqui, né, no acampamento, e para quem está assistindo de casa. Lembrando que se você comprar hoje o livro, vem um livro autografado pelo companheiro Rui e por membros da direção do PCO. Bom, para finalizar aqui nosso evento, vou passar então a palavra para o companheiro Antônio Carlos. Boa noite, companheiros, companheiros presentes, a nossa audiência. Eu queria... Bom, os companheiros já falaram bastante da história, da importância do livro. Eu queria reforçar só um aspecto, né? O livro... que o livro seja uma arma, né? O companheiro Rui falou desse problema, seja uma arma na mão da nossa militância, em primeiro lugar. Mas não só da nossa militância, mas de todos os companheiros na esquerda, companheiros do PT, da esquerda de uma maneira geral, que estão interessados em compreender, né, o problema da situação política, do desnorteamento que tomou conta da esquerda. No livro tem um documento muito interessante, que é uma crítica, né? Tem um documento anterior à nossa fundação, que é uma crítica ao projeto, ao debate que aconteceu no começo da década de 90, no Congresso do PT. E é interessante que o Congresso tinha como lema: é proibido proibir. Mas justamente nesse Congresso nós fomos proibidos de participar do partido, do Congresso, fomos expulsos do PT. Né? E o lema do Congresso era... Mas é um debate importante sobre a questão da estratégia política dos trabalhadores, o problema da ditadura do proletariado, né? Da luta, da perspectiva da luta em torno do debate sobre o socialismo, que era o tema oficial do Congresso, o socialismo que queremos, né? E a gente viu que de lá para cá, a esquerda, não só o PT, mas a esquerda de uma maneira geral, abandonou, até mesmo em palavras, a luta pelo socialismo. Né? Embora muitos partidos ainda tenham o nome socialismo, né? Tem até o Partido Socialista Brasileiro, até o Alckmin virou socialista do PSB, né? Mas a realidade é que essa esquerda se mostrou cada vez mais distante de qualquer perspectiva revolucionária, socialista, comunista. E, enquanto isso, né, o PCO, ao longo dessa trajetória, desse momento que é retratado pelos documentos no livro, se firmou como uma referência, não só nacional, como internacional, né, de luta pela revolução, pelo governo operário, pelo socialismo, né, e de defesa das reivindicações fundamentais dos trabalhadores. Então, o livro, nesse sentido, é muito importante, tem teses da luta, para a luta da juventude, das mulheres, dos negros, do movimento operário. Então, a ferramenta. Então, eu queria destacar a importância justamente de nós que estamos aqui presentes, da militância que vai ter acesso ao livro nos próximos dias, os companheiros que nos assistem, da gente tomar o livro como uma ferramenta, né, na luta política, como a companheira Natália destacou, nesse momento decisivo, né, onde, como foi abordado hoje na análise política, a gente se defronta com uma ação, uma ofensiva da direita, que a esquerda procura ignorar, né, que coloca em risco, inclusive, a vitória importante dos trabalhadores brasileiros, que foi a eleição do Lula, né, e que precisa ser defendida com uma perspectiva política. Tem se formado uma geração de militantes, a internet criou o fato de que as pessoas, para falar, para manifestar opinião, não precisam entender nada sobre coisa nenhuma. A pessoa lê, não reflete, né, e formou aí uma multidão de papagaios que repetem. O livro oferece uma possibilidade para a nossa militância, para todo mundo, para fortalecer conhecimento político, uma estratégia política, para a gente não se colocar diante da opinião, como o PCO tem feito. O PCO não se coloca diante da situação como um ventríloco, né, que repete o que diz a Folha de São Paulo, que repete o que diz a imprensa internacional, o imperialismo, mas que apresenta uma perspectiva própria, uma perspectiva dos trabalhadores. Então, eu queria convidar todos vocês, né, a que a gente multiplique atividades como essa daqui, né, para discutir o livro, para que a gente forme grupos
no interior do partido e fora dele para discutir os documentos, né? Eu tive a oportunidade na semana passada, a gente fez um pré-lançamento do livro lá em Recife. Nós temos que fazer atividades, centenas de atividades como essa, reunindo militantes do partido, simpatizantes, tendo como centro, né, o livro como uma base, né, uma justificativa, digamos assim, uma alavanca para que a gente discuta a importância da construção de um partido operário revolucionário no nosso país. Né? Tarefa na qual, de maneira organizada, de maneira consequente, o nosso partido, né, é o principal embrião, é o grupo que atua não só há mais tempo, né, mas com coerência, e que por isso vem tendo um papel decisivo, importantíssimo, em todos os aspectos da luta política do último período, como a gente viu na questão da luta contra o golpe de Estado, né, contra a prisão do Lula, pela liberdade do Lula, e a gente vê agora, né, que diante do governo Lula, a necessidade de defender o governo e fazer avançar a luta por um governo dos trabalhadores, só o PCO tem uma política consequente e uma proposta para mobilizar os trabalhadores. Então, acho que é um momento, como foi dito, um momento muito oportuno, né, que a gente saia daqui armado com um livro, pode levar de presente para os companheiros que não vieram, né, e vamos fazer um amplo trabalho de divulgação, de lançamento nas regionais partidárias, nos sindicatos, né, nos locais, nas universidades, como parte da luta política, né, para construir essa ferramenta fundamental, imprescindível na luta pela revolução, sem a qual ela é impossível, né, de ser vitoriosa do ponto de vista dos trabalhadores, que é o Partido Operário Revolucionário. É isso. Bom, companheiros, então antes da gente finalizar, deixa eu agradecer aqui todos que acompanharam a gente, de alguma maneira. Aqui, ó, parabéns pelo lançamento do livro, mandou o N Freitas aqui um superchat pra gente. E é o seguinte, a produção tinha pedido para eu enfatizar, para quem for comprar pela internet, preencher todo o formulário. Tinham 2 pessoas que tinham comprado, não tinham preenchido o formulário, e aí vai ser difícil a gente enviar, mas o pessoal parece que preencheu. Mas é importante enfatizar, compre, não se esqueçam de preencher todo o formulário para adquirir o livro. Lembrando também que quem comprar o livro hoje ganha o livro autografado. Bom, e é isso. Agradecer os companheiros que estão aqui no acampamento, 46º acampamento de férias da JR do PCO. Agora vai ter a festa aqui de encerramento do acampamento. Amanhã tem churrasco de encerramento. E a gente finaliza aqui o lançamento do livro agora com os companheiros que estão aqui, né, para adquirirem o exemplar do livro. Quem somos e por que lutamos, das edições Causa Operária, com prefácio do companheiro Rui, com os textos programáticos do PCO. É isso, pessoal. Muito boa noite, muito obrigado e até mais.